sua Bíblia no livro de Neemias, no seu capítulo 2. O Senhor está neste lugar e Ele é fiel. Ele sabe como eu e como você entramos neste lugar. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Amém? Vamos tomar teu assento em nome de Jesus. Nós sabemos que Neemias foi um homem usado por Deus. E antes desse texto, nós vemos que Neemias ele vai a Jerusalém, ele faz uma vistoria, e ele percebe como está a cidade. E o texto vai dizer que, por ele ver como está a cidade de Jerusalém, ele senta e ele chora, porque ele reconhece o estado em que está. E aí agora o texto vai nos dizer que ele está com o vinho diante do rei. Ele está levando o vinho diante do rei. E o vinho a gente sabe que simboliza a alegria. Mas o rei olha para ele e percebe um detalhe. Amados, porque nós bem sabemos que muitas vezes nós entramos sorrindo na casa do rei, mas o rei sabe a real condição em que nós nos encontramos. Muitas vezes as pessoas conseguem enxergar somente o vinho que a gente carrega, mas quem conhece o real estado em que nós nos encontramos é o rei. E é o rei que percebe o estado que Neemias está. Aleluia. E ele pergunta: por que está triste? E nessa noite eu quero te perguntar: por que tu está triste? Aí Neemias vai falar para ele: olha, eu estou triste por causa da situação. Em outras palavras, ele fala assim: não estaria eu triste por causa dos sepulcros da cidade, como está assolada, está toda derribada, está toda destruída. O que antes era fortaleza, agora é destruição. Eu não tenho motivo para estar triste. Aí o rei olha para ele, ele fala assim: o que me pedes agora? Tá, eu entendi que a situação é precária, ruim, mas o que tu está pedindo agora? Aí Neemias, ele é certeiro no que ele vai pedir. Eu quero te falar uma coisa: quando você for pedir algo para Deus, não enche linguiça, não enrola. Seja objetivo. Olha, é isso aqui, ó, que me tira a paz. É isso aqui, ó, que me tira toda a concentração. É isso aqui, ó, que me desestabiliza. É isso aqui. E a gente fica falando, não. O rei olha para Neemias e fala: o que tu quer agora de mim? Ele já tinha passado pela cidade, ele já tinha feito um levantamento, ele sabia como estava a real situação do povo. Então quando ele pede, ele sabe o que ele vai pedir. E às vezes a gente está na presença do rei dos reis, e a gente não sabe o que a gente pede. E essa é uma noite que o Senhor fala para mim e fala para ti: o que tu me pedes? Tu sabe o que tu quer antes de pedir?
acho bonito que ele fala assim, ó. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a julgar a cidade do sepulcro dos meus pais, para mim tirar uns dias de férias, para que eu descanse lá, para que eu não veja a cara dos meus irmãos, para que eu já não sinta mais o peso. Não, ele fala: olha, me dá autorização para que eu torne a edificar. O Senhor está falando assim para mim, para você: peça, mas peça com fundamento em prol dos outros também. Peça para ti, mas peça com o intuito de ajudar, para edificar, para fortalecer outro também. Senhor, se é do teu agrado, se tu achou graça diante dos meus olhos, eu já fiz a vistoria, eu sei como é que está. Agora eu só quero uma oportunidade para edificar, para que Jerusalém volte a ser o que um dia foi, para que Jerusalém volte a ser reconhecida pelo Deus que servia, para que Jerusalém volte a falar num Deus grande, poderoso e temível, porque a boa mão do Senhor era com nós, e a boa mão do Senhor é sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus fala comigo assim, aqui, amém, amados? Pode orar, pastor. Fecha os olhos, vamos falar com o Pai. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado neste lugar. Nós te agradecemos porque estamos diante de um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece, Pai. E que mesmo quando as pessoas só conseguem enxergar o vinho que carregamos, nós estamos diante de um Rei que conhece a real situação em que nos encontramos. Pai, se existe alguém no meio de nós que entrou aqui nesta casa, ó Pai, nesta noite, Senhor, ferido, machucado, entristecido, ó Pai, por causa das batalhas intensas, ó Pai, Deus, que essa seja uma noite que a boa mão do Senhor se estenda sobre esta vida, Pai, e que ela não sinta, Senhor, o peso, ó Pai, do opróbrio, da vergonha, ó Pai, da luta, mas que ela sinta, Senhor, o peso da tua vontade. Glória a Deus. Continua a falar conosco, Senhor. Pai, continua neste lugar, ó Pai. Usa cada um que tiver a sua oportunidade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se você tem motivos, aplauda o Senhor.